Estrangeiras muito bonitas e sem muitas exigências chegaram no mercado de noivas da China e as chinesas estão desesperadas com isso. Nesse vídeo você vai descobrir por que do nada muitos homens chineses começaram a casar com estrangeiras e por que as chinesas não estão nada felizes com isso. Russas, ucranianas, americanas, vietnamitas, mulheres de todos os lugares. Você vai conhecer inclusive algumas histórias de amor entre chineses e estrangeiras que deram super certo. Meu nome é Simon e esse daqui é o Rota Asiática. Antes de começar o vídeo, eu tenho um recado aí pra você que tá meio perdido na vida, tá sem dinheiro, tá preso na CLT, num emprego que você não gosta, sem saber o potencial da internet do YouTube pra ganhar dinheiro. Eu vivo de YouTube há uns 4 anos, eu passei por dificuldades financeiras também, mas depois de muito esforço, eu aprendi a ganhar em dólar com a plataforma e isso mudou a minha vida. Eu descobri como que eu podia criar uma renda constante em dólar falando sobre o que eu amo. E só esse canal aqui me gera mais de 5 mil reais por mês, me dedicando 2 ou 3 dias por semana nele. E não é o único canal que eu tenho. Com alguns canais eu já consigo ganhar mais do que muitos médicos no Brasil. E você também consegue fazer o mesmo. Se você está insatisfeito com o seu trabalho ou quer ganhar mais dinheiro, eu criei uma aula completa mostrando como que eu fiz isso em pouco tempo. Lá eu te ensino tudo, passo a passo, como que você também pode fazer isso. A aula é gratuita, tá? Não tem pegadinha aqui. E sim, eu tenho um treinamento pago, mas você não precisa comprar nada de mim para assistir essa aula. Se você quer aprender a ganhar em dólar, clica no link aqui abaixo e vai lá assistir a aula. Eu te espero lá. Nos últimos anos, a China tem visto um fenômeno que está mudando o mercado de relacionamentos do país. Um certo aumento de casamentos entre homens chineses e mulheres estrangeiras. Dados do Ministério dos Assuntos Civis na China revelam que em 2020, mais de 10 mil homens chineses se casaram com noivas estrangeiras, enquanto apenas 7 mil mulheres chinesas optaram por maridos de outros países. Isso significa que mais de 50% dos casamentos internacionais no país agora envolvem um chinês e uma estrangeira. Em regiões como Guangxi, esse número pode chegar a quase 100% dos casamentos. Mas o que está acontecendo para tantos chineses casarem com estrangeiras assim? Bom, um dos motivos para isso é que, recentemente, muitas mulheres de vários países têm aparecido no mercado de noivas na China. E elas têm muito menos exigências do que as chinesas. Enquanto muitas mulheres chinesas ainda exigem dotes de casamento, carros de luxo e apartamentos próprios antes de aceitar um casamento, muitas estrangeiras que vêm de países como a Rússia, a Ucrânia, o Vietnã, até mesmo a Itália, estão chegando sem exigir nada disso. Nem casa, nem carro, nem dote. Nós só queremos um homem trabalhador e um lar feliz. Essas são algumas das mensagens que você pode encontrar nas placas delas. E essa diferença tem causado problemas no mercado de namoro chinês, deixando muitas mulheres locais em pânico. Algumas até já admitem arrependimento por terem rejeitado pretendentes no passado, enquanto outras acusam as estrangeiras de roubarem os homens chineses. Se isso é verdade ou não, você vai descobrir nesse vídeo. O mercado de noiva e a exigência das chinesas. O mercado de relacionamentos na China sempre foi muito competitivo, mas nos últimos anos um novo fenômeno surgiu. Homens chineses cada vez mais procurando noivas não chinesas. E aqui a gente não está falando só de mulheres de países vizinhos, como o Vietnã ou a Tailândia, mas também de russas, ucranianas, europeias e até latino-americanas. Mas como que funciona esse mercado de noivas? E por que tantos homens chineses estão optando por se casar com estrangeiras ao invés de se casar com chinesas? Primeiro, na China, o casamento não é apenas uma questão de amor. É também uma espécie de transação econômica e social, digamos assim. Tradicionalmente, os homens precisam cumprir certas exigências para serem considerados bons partidos para um casamento. Um dos primeiros princípios que eles levam em conta é a questão do Kaili, ou o dote pago pela família do noivo à família da noiva. Em algumas regiões, esse preço pode chegar a até 300 mil yuan, que é mais de 200 mil reais.
Inclusive, isso daqui é uma das coisas que o governo critica e está tentando mudar. Tem uma cidade na província de Hebei que começou oficialmente a combater os cailis caros e outras tradições mais antigas do mesmo tipo. Inclusive lá, um líder do Partido Comunista de uma aldeia admitiu que as famílias ainda cobram valores muito altos como dotes. Isso pode ser um empecilho muito grande para quem não tem dinheiro e pretende casar. Muitas mulheres também exigem um apartamento antes mesmo do casamento. Sim, o cara tem que ter casa própria também para poder casar. Outras também pedem carro, que é um símbolo de status quase obrigatório em algumas cidades grandes. E tem aquelas que ainda exigem um salário alto. Muitas delas listam requisitos como, no mínimo, 20 mil yuans por mês. Seriam cerca de 15 mil reais. Se o homem não atende a esses critérios, ele pode ser rejeitado muito rápido. Isso criou um mercado extremamente difícil para quem é solteiro, especialmente as pessoas de classe média ou que vivem no campo. E uma solução para isso tem sido as noivas estrangeiras. Nos últimos anos, mulheres de outros países começaram a aparecer como uma alternativa mais acessível e menos exigente. Elas não só não pedem um dote muito alto, como muitas vezes elas já têm educação, já têm independência financeira e já têm até mesmo as suas próprias casas. Mas quem que são essas noivas estrangeiras? Bom, elas vêm de diferentes países, mas têm algumas características em comum. Primeiro, muitas delas são parte da geração Z. São pessoas nascidas depois de 95. A maioria delas tem entre 20 e 30 anos, que é uma idade considerada ideal para o casamento na China. Muitas delas também são educadas, inclusive falam mandarim ou têm diplomas universitários, e grande parte delas também é independente financeiramente. Então elas trabalham como modelos, como professoras, tradutoras, ou até mesmo em áreas como comércio exterior. Existem algumas nacionalidades que são mais procuradas dentro do mercado também, como russas e ucranianas, porque obviamente são consideradas bonitas, altas, de família tradicional. Inclusive, muitas dessas estão fugindo da guerra ou de crises econômicas em seus países. E elas também são conhecidas por não exigirem dote e aceitarem dividir os custos com o marido. Também é muito comum encontrar chineses procurando por vietnamitas, cambojanas, tailandesas, e elas são muito populares principalmente em cidades pequenas e zonas rurais, onde os homens têm menos dinheiro. E esse ponto aqui envolve uma questão mais problemática. Infelizmente eu não posso abordar nesse vídeo, mas se você pesquisar mais a fundo sobre isso daqui, você vai descobrir algo bem sombrio que acontece na China. Muitas dessas mulheres também aceitam dotes bem baratos ou simbólicos, às vezes apenas 7 mil reais, 5 mil reais, ou até algum presente, alguma coisa em troca. Também é muito comum encontrar chineses procurando europeias, como mulheres da Alemanha, da Itália, da Suécia. Normalmente, elas são mulheres mais independentes e têm carreiras mais sólidas. Parte delas são atraídas para a China pela estabilidade econômica do país e pela visão de que os homens chineses são bons provedores e cuidam bem da família. Mas o que atrai tantos homens chineses nessas mulheres estrangeiras? Um dos principais motivos é que a maioria dos chineses dizem estar cansados com as exigências das chinesas. Muitos reclamam que as chinesas são muito materialistas, que elas são muito apegadas a dinheiro, coisa do tipo. Muitos também reclamam de que a maioria das famílias gasta praticamente tudo que tem só para pagar o dote do casamento e o apartamento para viver. E eles também dizem que casamentos com estrangeiras são bem mais simples. Não tem muita pressão por luxo ou dívidas enormes. Segundo, eles dizem que as estrangeiras valorizam mais outras qualidades. Enquanto muitas chinesas priorizam dinheiro e status social, as estrangeiras frequentemente buscam homens trabalhadores, homens dedicados à família. Elas buscam estabilidade emocional também, não só financeira. Buscam respeito e igualdade no relacionamento. E, inclusive, existe uma reclamação de que algumas chinesas ainda esperam ser tratadas como princesas em casa. Não no bom sentido, mas no sentido de mandar, dar ordens e o cara só obedecer. Esse vídeo aqui mostra um caso onde um chinês muito rico tenta pedir uma russa em casamento, oferecendo uma Lamborghini e dizendo que pode comprar tudo que ela quer.
mas ainda assim ela não aceita e ele passa uma vergonha muito grande em público. Esse tipo de coisa já aconteceu antes, e sim, isso não é um fenômeno totalmente novo. Na década de 1990 até os anos 2000 ali, muitos chineses se casaram com vietnamitas por causa do custo baixo que isso trazia. Já nos anos 2010, muitas russas e ucranianas começaram a aparecer mais em cidades grandes na China. E depois dos anos 2020 ali, as europeias e latinas começaram a entrar cada vez mais nesse mercado, atraídas primeiramente pela economia chinesa, mas também muitas porque gostam da China. A diferença agora é que as estrangeiras estão mais qualificadas e não são mais vistas como uma última opção depois das chinesas, mas elas passaram a ser também parceiras que muitos chineses querem ter. Enquanto muitas chinesas têm uma lista de exigências gigantesca, as estrangeiras chegam com propostas que deixam todo mundo impressionado. Como eu te falei antes, o dote em alguns lugares pode chegar a mais de 200 mil reais. Dinheiro que muitas famílias só juntam depois de uma vida inteira de economia. Já no Vietnã, no Camboja, muitas noivas aceitam simplesmente uma vaca, que tem um valor ali de mais ou menos 8 mil yuan, ou até mesmo metade de uma vaca. Algumas até mesmo não precisam de nada, elas só dizem, pô, se ele me tratar bem, eu não preciso ganhar nada. Mulheres chinesas urbanas frequentemente exigem apartamento próprio, casa própria, né? Carro zero, salário mínimo muito alto. Enquanto isso, tem ucranianas, russas, vietnamitas que escolhem viver com o chinês e dividir as lutas e contas com ele. Tem alguns relatos aí pela internet de mulheres chinesas, inclusive mais velhas, exigindo coisas muito sérias, como um dote de mais de 300 mil yuan, sem devolução se você se divorciar. Marido tem que estar em casa até as 22 horas, e se ele se atrasar 5 vezes é divórcio. Multa de 100 mil yuan por traição, salário todo para ela e só 1.000 yuan por mês para ele. Nada de cuidar dos sogros, que isso seria um problema apenas dele. E muitas pessoas reagiram a isso como se fosse um desastre, porque é o que realmente é. Então muitos chineses gostam da ideia de casar com estrangeiras, porque muitas delas não têm essa cultura. Elas não têm um dote absurdo para você pagar, elas aceitam começar uma vida do zero com você, têm uma mentalidade de construir as coisas juntos, e por isso muitos estão escolhendo casar com uma mulher de fora, ao invés de falir no mercado local. E mesmo sendo um país tradicional, esses casamentos têm dado certo. Alguns casos ficaram bem famosos, como o caso da Yulia, que era uma ucraniana que casou com o marido da Mongólia no interior. Ela fugiu da guerra do país e ele acolheu ela com a família. Hoje ela vive como uma dona de casa muito feliz e trouxe até os seus avós para morar na China. Ou então o caso de Minas, uma italiana de 21 anos que nasceu em uma família rica que viajava o mundo. Mas em 2017 ela veio estudar na China e conheceu Canon, um fotógrafo humilde do interior de Guangxi. Os dois se apaixonaram durante um encontro casual em uma livraria e então começaram a namorar. Pouco tempo depois, a Minas engravidou e o Canon pediu a sua mão em casamento. No entanto, nessa época, os pais dela na Itália se recusaram a aceitar o noivo. Eles estavam preocupados com a situação financeira da filha. Mas mesmo assim, desafiando a família, Minas se casou em segredo com Canon e se mudou para o vilarejo rural dele. E apesar de ter crescido em um luxo, Minas se adaptou perfeitamente à vida no campo. Ela aprendeu a plantar arroz, pescar e até dirigir trator. São habilidades que impressionam muitas pessoas. Ela virou uma mestre da culinária chinesa e até joga mahjong melhor que os locais. Ela teve 2 filhos e ainda aprendeu a usar o tradicional carregador de bebê chinês. E toda essa história da mina, inclusive, se tornou um sucesso nas redes sociais. O casal hoje em dia é famoso na internet, mostrando aí o seu amor e a sua vida bem simples no campo. A própria Minas diz que ama a Itália, mas também ama sua vida na China e está muito feliz com o Canon. A história deles é mais uma prova de que
o amor pode sim superar diferenças culturais e financeiras, e no final da história, até os pais de Minas aceitaram a união. Temos um final feliz aí. Esses fenômenos não são coisa de hoje ou de ontem, como a gente falou. A gente sabe que isso acontece há algum tempo, mas é interessante ver como que isso tem crescido nos últimos dias. É interessante ver países que são muito tradicionais e homogêneos se misturando com outros povos e se abrindo mais para o mundo. Comenta aí embaixo o que você pensa sobre tudo isso. Se você casaria com um chinês ou com uma chinesa, o que você acha da cultura da China? Comenta aí embaixo, a gente vai conversar aqui nos comentários. E eu te vejo nesse outro vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Até mais.